Fala, minha galerinha do grupo VIP do WhatsApp, beleza? Bom, hoje nós vamos falar um pouco da Sea Limited. Nada mais é do que uma empresa que foi fundada em Singapura, né, e vem sendo uma das empresas que mais cresce no mundo, tá? Apresentando taxas de crescimento aí superiores a 100% ao ano. É daquele tipo de empresa startup, né, que cresce de maneira muito acelerada, então ela não consegue ainda apresentar resultados financeiros tão satisfatórios, ela opera ainda em prejuízo operacional, mas isso não quer dizer que ela não venha dar lucros no futuro, tá? É uma empresa de gestão, me parece, né, pelo menos é uma empresa de gestão muito boa, qualidade de serviço também. Então, quando eu acredito que nessas empresas, né, que assim como a Amazon foi um dia, a Apple foi um dia, né, que não davam lucro, né, mas pela excelência de entrega na qualidade do produto e serviço, em algum momento elas conseguem usar essa excelente gestão, excelente empresa como um todo, né, para poder gerar valor para o acionista no futuro, mesmo que no presente ainda pareça uma coisa um pouco sombria em termos financeiros. Bom, antes da gente dar prosseguimento, queria pedir para vocês para deixar o like aqui nesse vídeo, deixar os comentários de vocês se vocês gostaram desse vídeo. Então, hoje vai ser essa empresa aqui, vai ser a nossa empresa fora do radar, que eu vou falar hoje. Talvez não seja tão fora do radar assim, quando você fala, né, de mercado internacional, quando você fala de, em termos de analistas internacionais, né, bastante analista deve cobrir essa empresa aqui, mas no Brasil ainda é uma empresa muito pouco falada, né? Então, galera, basicamente essa empresa, né, de Singapura, ela trabalha em três grandes áreas, que é o Garena, né, que é a parte de games, né, digital entertainment. Tem o Shopee, que vocês provavelmente conhecem no Brasil, que opera no Brasil, né, esse e-commerce. E tem o C-Money, né, que é a empresa de serviços digitais, serviços financeiros digitais, desculpa, sistema de pagamento, basicamente, né. Eu tenho observado um crescimento muito grande, né, se você for para várias empresas que trabalham na área de e-commerce, no final das contas, acabam também oferecendo serviços de pagamento. Então, a Magalu está fazendo isso depois que adquiriu aquela empresa de sistema de pagamento, né? A Mercado Livre faz isso com como é que é o nome mesmo daquele negócio que eles lançaram? O Mercado Pago, né? Que foi desenvolvido internamente. Então, você pode ter esse caso aqui, é um serviço desenvolvido internamente. No caso da Magalu, foi uma aquisição que ela fez, né? Mas algumas empresas aí, a maioria estou vendo desenvolver coisas internas, né? O Alibaba desenvolveu o Alipay, né? Você tem também, mas qual empresa? Tem a Coupang, né? Também que é lá da Coreia do Sul, que também tem seu próprio sistema de pagamento. Esse sistema de pagamento, a maioria das vezes, o volume financeiro que movimenta ali é muito mais interno do que externo, né? Então, dificilmente essa empresa consegue expandir de forma muito robusta esse sistema de pagamento para ser utilizado por outros prestadores de serviço, né? Então, é difícil porque no momento que você tem um ambiente que está todo mundo lançando esse tipo de serviço, né, você tem vários competidores e aí você fica um brigando com o outro ali, e no final das contas o que fica mesmo é mais o uso interno, porque eles aproveitam o próprio e-commerce para poder, na hora do consumidor pagar, né, ele utiliza o próprio sistema de pagamento, tá? Então, isso aí está sendo uma tendência mundial, né? No caso da Sea Limited, essa área C-Money é uma área muito nova, praticamente não tem receita nenhuma, então é uma área que provavelmente vai expandir muito aí nos próximos anos, né? O negócio ainda de mais qualidade operacional, que já gera, né, lucro operacional positivo e tal, é o Garena, né? Vou clicar aqui que vocês vão ver. Foi esse game, games online, né, pelo celular. E aí eles também promovem esses eventos, como está aqui na foto aqui, esses eventos, né, de milhares de pessoas participam aqui, um dos maiores eventos de games, né, do mundo. Foi um dos jogos mais baixados no celular, né, do mundo todo, além de ter ganhado prêmios, como eu já falei, né.
E aqui vem falando, deixa eu ver aqui, ó, tá. Aqui, ó, vem falando aqui algumas características, né? Então, esse Garena é o desenvolvedor, né, e publicou esse game Free Fire, que é um jogo popular de batalhas, né, batalhas online. E aí tá falando aqui que o Free Fire foi o jogo mais baixado, né, no caso de mobile, né, telefone. Foi o mais baixado game ao redor do mundo, né, em 2019 e também em 2020. Tá? E aqui vem falando que eles ganharam um prêmio aqui, né? Sport Awards 2020 aqui, né? Que eles ganharam o prêmio. Tá, galera? Então, basicamente é isso. Vamos ver um pouquinho da Shopee, né? Foi lançado em 2015. É bastante usado na Ásia, em Taiwan, mas na América Latina também está muito forte, né? Eu tenho visto no Brasil bastante gente falando que tem usado o Shopee, né? E o C-Money, né, não é novidade, né? Sistema de pagamento a princípio não tem nenhum tipo de vantagem tecnológica em relação aos outros, né? O sistema de pagamento normal como qualquer outro que já existe aí, tá? Eu já deixei aberto aqui a apresentação do quarto trimestre, né? E o ano completo aqui de 2020. Você vai ver que a empresa está crescendo muito, né? Mas ainda todas as áreas estão crescendo muito, né? Você pode ver aqui, ó, aí ela dividiu nas 3 áreas, né? Que é o entertainment, né? Que é o D aqui, que é esse azulzinho um pouco mais escuro, né? Então, se eu pego aqui o quarto trimestre de 2020, foi responsável aí por quase metade, né? 45% aproximadamente da receita total. E aí você tem o e-commerce, né? Tá aqui, ó, esse azulzinho um pouco mais claro, né? Que gerou aí no quarto trimestre 842, né, milhões de revenue, de receita, e aí você consegue ver que o crescimento, né, exponencial aqui teve um crescimento de 178% no e-commerce e na parte de games foi 111%. Então, ambas as áreas crescendo mais de 5%. Você pode ver que essa parte aqui do DFS, né, que é o Financial Service, você pode ver que é irrisório, né, essa barrinha bem pequenininha aqui, ou seja, praticamente não gera receita nenhuma ainda. Ela nem colocou guidance nem nada a respeito disso aqui, tá? Então, eu particularmente gosto bastante, né, dessas empresas daquela área dos tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Singapura. Eu acho que a maioria das empresas são uma gestão muito boa, né, o pessoal é muito workaholic, trabalha pra caramba, né, para fazer acontecer. E aí aqui você tem alguns números da parte de games, né? Você tem um crescimento aí da parte de usuários, né? Aqui, o crescimento de 72%. Você tem também o crescimento de usuários pagantes, né? Que também foi bem forte também, 120% de crescimento na comparação trimestre a trimestre. Aí vem alguns números do e-commerce, né? 135% de crescimento, né, no volume de vendas, e você também tem o GMV de 113% de crescimento, aí chegando a um GMV de 11,9 bilhões. Então, ou seja, é irrisório, né? Se você for comparar, imagina o tamanho do GMV, essa empresa atua já globalmente, né? Mas principalmente na Ásia e na América Latina. Se você for pegar o potencial do GMV total do mercado asiático, né? Mais a América Latina, fora que ela pode expandir para outros lugares também, você imagina o tamanho do GMV, né? Com certeza é coisa de $1 trilhão, né? Então, aqui ela ainda é uma formiguinha perto do mercado total. Então, ela teria bastante espaço para crescer. Obviamente que esse mercado de e-commerce está cada vez mais competitivo, né? Então, no futuro, né, por mais que esse troço, em algum momento, como é que se diz? Vai chegar no momento que vai estabilizar, né? Não vai ter tanto espaço mais para tanta gente crescer de forma acelerada, porque a penetração do e-commerce vai estar muito elevada. Então, mas pensando a curto e médio prazo, teoricamente, tem bastante espaço para crescer, ainda mais com a gestão maravilhosa
que essa empresa tem. E aí você vê aqui, né, você tem os números, já mesmo que sendo uma empresa ainda nova, você já teve 2,9 bilhões de dólares, né, em total de pagamentos no quarto trimestre de 2020. Isso aqui a tendência é aumentar muito, porque quanto mais o e-commerce cresce, né, mais e eles podem usar também, obviamente, esse sistema de pagamento na área de games também, né? Como tem usuários pagantes, você pode usar nas duas áreas, tanto de e-commerce quanto de games. Então, a tendência é que isso aqui exploda também, né? À medida que os outros dois negócios vão crescendo, internamente esse aqui vai crescendo também, sendo ajudado pelo crescimento das outras duas áreas, né? Então, no total de 2020, você teve 7,8 bilhões de transações. Isso aí também irrisório também, né? Dá para expandir para caramba também. Aí aqui vai mostrando, né? No final das contas, a empresa fechou com revenue, né? Uma receita total de 4,3 bilhões. Está programado mais um crescimento muito expressivo para esse ano de 2021. Você vai ver no guidance, né? Ela deve fechar aí o 2021 em torno de 9 bilhões de dólares, né? Ou seja, provavelmente a empresa vai ter mais um crescimento em torno de 100% no próximo ano, né? E essa empresa aqui, galera, já está valendo na faixa de 120 e poucos bilhões de dólares, tá? Então, assim, na minha opinião, já é uma empresa que está bem precificada, né? Não digo que ela está tão bizarramente precificada, porque tem outras empresas que estão com a precificação maior e às vezes nem cresce tanto quanto ela e está com a precificação maior. Talvez por ela não ser uma empresa ainda que gera resultados positivos, né? Aí ainda fica ali um peso sobre o papel, nesse sentido de que não tem ainda rentabilidade, né? Então sempre fica aquela nuvem negra ali, será que a empresa realmente vai ser rentável, né? Algum dia? Muito provavelmente sim. Então deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui, ó, quem entrou aqui em março, durante a pandemia, se deu bem pra caramba, porque, ó, daqui ela estava dando 38 dólares, ela deu aquela pancada, todo mundo sabe que as empresas de tecnologia voaram, né, o preço, logo depois do início da pandemia, e aí ela valorizou, então, desde março do ano passado, valorizou 564%. Né? Então, várias empresas aí de tecnologia ao redor do mundo, a gente vê um valuation extremamente elevado, né, se você for comparar em termos históricos. Muitas delas, algumas se justificam, de fato, pelo crescimento ser muito grande, mas no caso da Sea Limited, já era uma empresa que crescia bastante, né? Então, assim, é um pouco controverso esse raciocínio, porque ela já crescia muito, né? É uma empresa que crescia pouco e começou a crescer muito mais, né? Não, então, sei lá, acho o pessoal está colocando um pouco a carroça na frente dos bois, nesse caso aqui, né, em termos de valuation, mas olhando, como eu falei, repito, né, olhando para o valuation geral das empresas de tecnologia, não acho que seja tão bizarro assim comparado com outros, tá? Então, a minha preocupação é sempre assim, Roberto, se eu entrar nessa empresa hoje, eu perco dinheiro no longo prazo? Na minha opinião, muito pouco provável que você perca dinheiro no longo prazo. Mas o meu raciocínio é sempre o seguinte: a partir daqui, qual é o potencial de valorização que eu tenho a partir daqui, desse momento aqui? Entendeu? Então, esse é sempre o meu questionamento. Então, se a margem de segurança é muito baixa, então isso diminui muito o seu potencial de valorização futuro, né? Então, se fosse hoje para optar, né, hoje já tem muitas empresas em carteira. Então, se fosse hoje para optar por fazer aportes, né, eu aportaria em outras empresas que eu acho que tem potencial bastante interessante também, com valuation muito mais descontado. Quem dera se eu tivesse visualizando essa empresa aqui lá em março, né? Estaria rindo à toa agora e com certeza seguraria ela para longo prazo, né? Porque eu acho que é uma empresa que muito bem gerida, que tem excelentes produtos e serviços, né? E que vai continuar crescendo, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o Roberto, como é que eu faço para poder calcular mais ou menos o valuation desse tipo de empresa que ainda não dá resultado, né? Geralmente, você pode utilizar, o múltiplo mais utilizado nesse tipo de empresa aqui é o Enterprise Value, ou seja, valor de mercado mais dívida líquida, dividido, né,
pelas vendas, né? Enterprise Value dividido pelas vendas. Então, se hoje ela vale 120 e poucos, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, 127, daqui os 127 bilhões, né? Ó, aqui, que é o 129. Então, ela está aí valendo 130 bilhões, né? 130, se ela está valendo 130 bilhões, né? De valor de mercado, aí você precisaria pegar a dívida líquida dela, para poder somar, que é o Enterprise Value, né? Você pode também usar o Price Sales Ratio, né? Que também é conhecido, ou seja, você só pega o valor de mercado e divide pelas vendas, que aí no caso daria 130, né? O valor de mercado dividido pela expectativa de receita para o ano, que é 9 bi, 130 dividido por 9, ela estaria aí sendo negociada aproximadamente 15 vezes o faturamento projetado para 2021, tá? Então, se você for considerar o faturamento atual, né, que é 4 bilhões e 400, seria, então, 130 dividido por 4 seria 30 vezes, né? Ela estaria sendo negociada 30 vezes a receita anual, tá? Então, assim, por exemplo, até mesmo, você pode pegar até o Mercado Livre, né? Por exemplo, que tem crescido também acima de 100% ao ano e está com valuation mais atrativo do que essa empresa aqui, né? Eu acho que, na minha opinião, ainda vai crescer muito ainda o Mercado Livre em termos de e-commerce, em termos de sistema de pagamento, né? O que o Mercado Livre não tem é essa parte aqui de games, né? Que é uma parte bastante importante também dessa empresa, mas se fosse para escolher na atual situação qual que eu investiria, eu preferia investir no Mercado Livre, né? Pelo valuation ser um pouco mais descontado do que essa empresa aqui, né? O próprio crescimento da área de games da C-Limited já está um pouco mais amena para 2021. Ela está com uma expectativa de crescimento em torno de 35%, 36%. Então, ela não vai crescer tanto, provavelmente, igual cresceu, né, em 2020, tá? Então, eu teria que pegar, então, vamos ver quanto é que é a dívida líquida dessa empresa aqui. Peraí. Tem que pegar os ativos e passivos aqui. Aqui, achei. Esses aqui são os ativos, eu tenho que ir lá nos passivos totais, aqui, ó. Passivos totais, em 2020, fechou em 7 bilhões de dólares, né? 7 bilhões de dólares, a dívida da empresa, então me parece ser um pouquinho elevada, né? 7 bilhões, sendo que ela tem em caixa, equivalente de caixa, 6 bilhões, né? Então, ela tem aí mais ou menos uns 1 bilhão, né? Mais ou menos de dívida líquida, 1 bilhão de dívida líquida, né? Então, somaria e vai dar praticamente a mesma coisa, né? Porque se a empresa está valendo 120 e ela tem uma dívida líquida de 1 bilhão, né? Daria mais 1 bilhão só apenas. Ou seja, em vez da parte de cima do cálculo, né? Enterprise Value, no caso, vai ser 121 quando você usa apenas o valor de mercado é 120. Ou seja, nesse caso, praticamente não faz diferença nenhuma, né? Se você usar o Enterprise Value ou se você usar o Price to Sales Ratio, tá? PSR. Vai dar a mesma coisa praticamente o cálculo, tá? Então, é isso. Ela vai estar sendo negociada aí a mais ou menos umas 15 vezes, né, o faturamento anual projetado para 2021. O Mercado Livre é uma empresa que também opera em prejuízo operacional, tá? Para quem não lembra, né? Porque eu fiz a comparação entre as duas aqui, principalmente em termos de e-commerce e sistema de pagamento. Então, ela também opera em prejuízo operacional, né? Então, no caso aqui, o que puxa os resultados, o que está puxando os resultados para cima por enquanto da C-Limited é justamente a parte de games, né? Que aí aqui, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, se a gente pega o EBITDA ajustado, ó, tá vendo? Todas as áreas estão aqui, ó, todas essas áreas para baixo aqui é o negativo, que está dando negativo, né? Então, a operação o sistema de pagamento é negativo, dá prejuízo, né, operacional, e e-commerce também, né? E o único que dá positivo é o D, aqui, ó, é o D, aqui, ó, Adjusted EBITDA, que é essa parte azul escura. Essa parte azul escura que é o de games, na parte de games, né? Que aí dá 663
663 bilhões de dólares de EBITDA. E aí, no geral, né, você tem aí, ficou positivo em 48,7. Então, se eu não me engano, galera, eu acho que esse trimestre agora, acho que foi o primeiro que ela apresentou EBITDA positivo, né? Graças à área de games aqui, que salvou todos os outros negativos aqui. Aí ficou, o EBITDA líquido ficou 48,7, né? E aqui no ano ficou com um EBITDA positivo aí de 107. Tá? Então teve algum outro trimestre também que foi positivo também, mas enfim, esse ano, você vendo como é que esse ano de 2020 já começou a ser uma pontinha de esperança ali para a empresa começar a apresentar resultados positivos, né? Em termos de EBITDA positivo, lucro operacional positivo, etc. Aí aqui mostra, não vou entrar muito em detalhes aqui, mostra os gastos com pesquisa e desenvolvimento, despesas VGA que chama, né? Também aqui, Sales and Marketing, custo de vendas. E aí vem o net loss, o prejuízo líquido, né? Caixa equivalente de caixa. Olha como é que aumentou pra caramba o caixa da empresa. Não sei, provavelmente deve ter sido algum follow-on que ela fez. Muito provavelmente ela deve ter feito algum follow-on para dar esse salto gigante aqui de caixa aqui. Eu imagino que deve ter sido isso. E aí tem um guidance, só que eu falei para vocês, né? Ou seja, a previsão para 2021. Né? Você tem aí uma expectativa de 38% de crescimento, né? Para a parte de games, né? Fechando aí a receita em torno de 4,5 bilhões de dólares e também o e-commerce também é a mesma coisa, mais ou menos. Somando as duas, você teria aí uma receita total de 9 bilhões de dólares. E aí você pode também ter algumas outras receitas adicionais que lá em cima vem falando, né? Que a empresa tem alguns outros tipos de receita também, aqui, ó, Other Service, e também a parte de serviços financeiros que também não vem no guidance, né? Então aí, bota aí mais alguns 500 milhões, 1 bilhão talvez a mais. A empresa fecharia o ano aí 9, 10 bilhões de dólares talvez, né, de faturamento total, tá? E aí aqui a gente vê aqui, ó, aqui essa parte que é muito legal, porque ela consegue mostrar para a gente qual é, né, a situação das empresas em termos de EBITDA e lucro operacional, que é o operating income, tá vendo? A gente vê que a parte de games é positiva, né? O quarto trimestre foi muito forte o resultado do ano todo de 2020, né? Dando 1 bilhão de dólares de lucro operacional, né? E aí você teve, ó, só o e-commerce, olha como é que o e-commerce contribuiu negativamente, tá vendo? O lucro operacional deu 1 bi 400. Então, assim, quanto mais o e-commerce cresce, mais ela vai dando, né? Mais ela aumenta esse prejuízo. É interessante você ver um caminho contrário, né? Igual a Coolpay, por exemplo, ela ainda dá prejuízo operacional, mas você vê que à medida que a empresa vai crescendo no e-commerce, ela vai cada vez mais reduzindo aquele prejuízo operacional, demonstrando para os investidores que ela está no caminho de reverter a situação do prejuízo e começar a dar lucro operacional. No caso aqui do e-commerce, né, que é a Shopee, ela vai aumentando o prejuízo. Então, ó, por exemplo, no quarto trimestre de 2019, ela tinha 331 milhões negativo, e aí esse negativo aumentou para 467, tá? Claro que não é na mesma proporção, isso também é um fator positivo, porque se fosse tipo assim, cresci 100% a receita, então, se fosse alinhado a esse crescimento da receita, o prejuízo operacional também teria que crescer 100%, ou seja, de 331 milhões de prejuízo, pularia lá para 660 milhões de prejuízo, mas não foi isso que aconteceu, né? Aumentou para 467, ou seja, em termos proporcionais, né, do prejuízo operacional em termos, quando você compara com a receita, você tem uma diluição, né? Então, de certa forma, isso é um ponto positivo, poderia ser uma coisa um pouco mais acelerada, mas não é o que está acontecendo, né? E aí você tem a parte de serviços digitais, né, que também o prejuízo operacional aumentou muito, né?
até mesmo em termos proporcionais, ó, porque você vê que no quarto trimestre de 2019 teve 50 milhões de prejuízo, esse prejuízo aumentou para 175, ou seja, mais do que triplicou, né, o prejuízo operacional, né? Então, pensando aí a curto, médio prazo, né, essa área de serviços financeiros da Cilímera, quanto mais ela tomar corpo, provavelmente ela vai prejudicar ainda mais, né, a rentabilidade da empresa, né? Porque você pode ver que nitidamente que quanto mais ela cresce, proporcionalmente o prejuízo operacional só vai aumentando. Né? Então, assim, é difícil você enxergar no futuro muito próximo essa empresa dando lucro, né? Muito difícil. Bom, é isso, galera. Basicamente, tá aí, né, o resumo da empresa. Acho que foi um resumo bacana. Mostrei, né, os aspectos gerais da empresa, como é que as perspectivas futuras, o que que ela faz, como que ela gera dinheiro, como que está indo cada área de negócio, né? E, e é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima e valeu.